Catarina, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a edição da primeira quinzena de março da revista Exame trata dos padrões de concorrência internacional e como o país terá que reagir para tomar sua economia competitiva. Segundo a reportagem, em um mundo onde os padrões de concorrência são pautados pela China, o Brasil não tem outra saída senão tornar sua economia competitiva. A reportagem discute os problemas que o Brasil vai enfrentar se não subir no ranking de competitividade, onde ocupa o modesto 58º lugar, em contraste aos postos de 8ª maior economia. Distribuída em 12 páginas, a reportagem vale a leitura para compreender cada ponto evidenciado, senhores deputados. De acordo com o americano Michel Porter, maior teórico mundial da competitividade, a competição é uma das mais poderosas forças do homem. Não conhecemos o futuro, mas uma coisa é certa: à medida que a competição continue a evoluir, ela será fonte de muito de nossa prosperidade. O Brasil, conforme a revista Exame, tem perdido a guerra da competitividade, mas pode virar o jogo. Para chegar lá, vai ter que atuar em 4 frentes. É verdade que vivemos um bom momento econômico, mas é prudente analisar com algum distanciamento. Segundo os especialistas Marcelo Onaga e Nicolas Vital, ouvidos pela revista Exame, o Brasil tem muito ainda a mudar e evoluir se quiser manter-se na nata da economia mundial. Eles apresentam problemas e exemplos que ilustram como eles impactam diretamente nas oportunidades e competitividades das empresas brasileiras frente ao mercado mundial, como mostra o quadro a seguir. Primeiro, na infraestrutura, o problema: o país tem uma rede de estradas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos em estado precário. O custo logístico brasileiro é de 12% do PIB, o 3º maior do mundo. Nós somos o país talvez mais eficiente da porteira para dentro, em função das tecnologias, em função do clima e das terras favoráveis. Mas, infelizmente, nós perdemos a competitividade da porteira para fora. A meta em infraestrutura: reduzir o custo logístico para 8% do PIB, o atual patamar americano. O prazo, com certeza, vamos levar no mínimo 20 anos. Como chegar lá? Aumentar desde já o investimento anual na infraestrutura de transporte de 0,9% para pelo menos 2% do produto interno bruto. China, Índia e Rússia investem perto de 5% do produto interno bruto em logística. Custo trabalhista, segundo problema: as empresas arcam com custo de 102% sobre a folha de pagamentos. São os encargos mais elevados do mundo. A legislação é rígida e dificulta contratações e demissões. E ainda existe a reivindicação aqui das centrais sindicais, só para se ter uma ideia, nobres deputados, que querem baixar para 40 horas, aumentar a hora extra, e isso elevaria o custo para 108%. Já não somos competitivos com 102%. A meta: cortar os custos sobre os salários em 10%. O custo, os encargos sobre o salário.
isso num prazo de 1 ano. Como chegar lá? Reduzir a contribuição tributária de 20% para 14% dos salários, eliminar a contribuição de 2,5% a título de salário e educação e, por fim, ao recolhimento de 2,5% para o Sistema S, que é uma grande briga que compraríamos aqui, mas é uma necessidade. A carga tributária, o problema: impostos devoram quase 37% da riqueza. Somando o déficit das contas do governo, o peso é de 40%. A meta: reduzir a carga tributária total de 40% para 30%, num prazo no mínimo de 10 anos. Como chegar lá? Fazer com que os gastos públicos passem a crescer num ritmo inferior do PIB, com metas de gastos e melhora da gestão, um ajuste gradativo, e permitiria o alívio da carga ao ritmo de 1 ponto percentual ao ano, chegando a 10 em uma década. Custo de capital, outro problema. O Brasil é o país com maior custo de capital do mundo. A taxa de juro brasileiro é mais do que o dobro da data da Austrália, a segunda maior do mundo. Meta: reduzir a taxa real de juro de 5,5% para 2%, o atual nível da Austrália, num prazo de 5 anos. A redução da carga tributária, que nós já colocamos, que seria muito importante. Também, senhor presidente, eu queria dar alguns exemplos aqui na prática que estão acontecendo. Exemplos de como o Brasil pode ganhar sendo competitivo. Por exemplo, a soja. Dentro da fazenda, o produtor brasileiro tem um custo de produção bem inferior ao concorrente americano. Porém, quando a soja atravessa a porteira da fazenda e é transportada até o porto, a situação muda totalmente em função da falta de eficiência fora da porteira, como me referi anteriormente. Vou dar um outro exemplo aqui: o biquíni. Na fábrica, os custos de produção do biquíni brasileiro são bem próximos do custo aos dos concorrentes chineses. Porém, o excesso de encargos sobre mão de obra faz com que nossa mão de obra custe, em média, 3 vezes mais que a da China, colocando o produto nacional em grande desvantagem no mercado internacional. Com uma redução nos custos de mão de obra, a indústria brasileira poderia voltar a ser competitiva. Outro exemplo: fábrica de novelis no ABC Paulista. O custo de produção do alumínio brasileiro hoje é menor que do concorrente norueguês. Porém, a elevada tarifa da energia elétrica, que para a indústria nacional representa até 45% do custo final do alumínio, a média mundial é de 33%. Faz com que a vantagem mude de lado. Além disso, o fabricante brasileiro arca com um custo de capital de 12% ao ano. Vou dar mais um exemplo: a furadeira. O custo de produção de uma furadeira na China é de 30% menor que o de um produto feito no Brasil. Porém, a carga tributária de 40% incidente sobre equipamentos elétricos faz com que a diferença de preço suba ainda mais. Muitas multinacionais têm optado por fechar as fábricas e trazer os equipamentos de fora. Então, essa é uma grande preocupação, senhor presidente, que eu queria trazer aqui na tribuna dos deputados, sobre a competitividade. Nós temos que tomar as medidas necessárias, principalmente desses 4 pontos,
para tornar o Brasil mais competitivo perante o mundo globalizado. Muito obrigado.